Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 27/12/2012, com os fechamentos do dia 26, primeiro dia útil depois dos 4 dias do feriado do Natal. Podemos ver que o Ibovespa ficou com menos 0,1, praticamente estável, não mexeu muito durante o dia. O que ele mexeu foi que ele subiu um pouquinho e depois voltou e fechou no mesmo patamar da abertura, só um pouquinho abaixo. Ele tinha fechado 61 mil pontos, fechou em 60.959 pontos. Ele ainda está bem firme aqui nessa região. Tá? Ele não passou ainda o topo de setembro, que foi lá na casa dos 63.428, que foi pontual também, ele ficou muito tempo aqui nessa região de 62.100 pontos. Tá? Então ele não chegou nem a cruzar os 62 mil pontos ainda, e está bem estacionadinho aqui nos 61 mil. O medo é que haja uma correção nos Estados Unidos e na Europa e ele venha buscar essa linha de tendência aqui de baixo. Tá? Não que ele vai entrar em tendência de queda ou alguma coisa do tipo, mas é possível que ele venha testar essa linha de tendência aqui de baixo, que agora está na casa já dos 59.250 pontos. Cada dia que passa ela vai subindo um pouquinho. Tá? Então pode ser que ele fique esperando essa linha encostar nele para depois voltar a subir. Ou, se ele resolver subir de uma vez só, os 62 mil pontos deve ser uma primeira resistência forte, está marcada aqui até como 61.830, tá? A casa dos 62 mil. Passando disso, 63.428, que é a máxima aqui mais recente que a gente tem do Ibovespa, também é uma resistência forte. Por enquanto, não tem nada de previsão de queda. O máximo que pode acontecer é uma correção, como eu falei, até a linha de tendência do Fibonacci Fan. A OGX deu uma voltadinha aqui, ela que estava em direção aos 4,11, chegou até 4,15, deu uma voltadinha, passou de novo para cima dos 4,28. Essa linha do Fibonacci dela foi perdida para cima, a linha do Fibonacci Fan, ela foi perdida para cima e está fazendo uma formação tipo fundo aqui. Ela ainda precisa fazer mais um dia, mas ela tem uma outra linha aqui perto que pode ser tocada também, ela continua numa indefinição bem grande. Essa semana eu vou fazer a nossa enquete para vocês, espectadores do Giro de Mercado, decidirem se a OGX continua para a semana que vem, para 2013, a partir da semana que vem, se ela continua aqui no Giro de Mercado, ou se nós substituímos por uma outra ação. Vai ser a ação mais votada que vai ficar. Inclusive, se a maioria votar por deixar a OGX, ela permanece. Vale 5, um voluminho bem pequeno, como foi todos os voluminhos hoje, o da OGX até que foi um dos maiores, porque o Ibovespa todo teve um volume bem baixo nesse dia 26. A OGX a Vale 5 teve aí um dia também estável, 0,3%, com uma máxima alta, aí beirando os 41, 0,0. Ainda dentro daquele nosso clima de correção até a área densa do triângulo. Tá? Ela precisa de uma força grande aí para voltar para a alta dela, porque ela precisa romper essa última resistência que ela não conseguiu. Então ela chegou a 41,25, a resistência era 41,45. Se ela conseguir romper isso daqui, a gente volta para um sinalzinho mais otimista. Se não, a gente vai ficar esperando ela tocar aqui em algum suporte. Quem foi mais pessimista hoje foi a Petrobras. Depois de 3 dias de euforia acima da casa dos 20,31, ela passou para baixo aqui, perdeu de novo. Fechando aí com os R$20, 20,01. 20,31 era um suporte forte. Inclusive ela passou aqui os 20,31 com um gap de corte. Vocês podem ver aqui o gap de corte que ela fez. E a esperança era que ela fosse tocar aqui os 21,41. Direto. Ela não teve força para isso, embora ela tivesse entrado na casa dos 21. Ela não conseguiu chegar até lá, já fez um candle feio na sexta-feira, dando pinta que isso aqui era uma formação de topo, ou seja, se é uma formação de topo, ela não devia subir acima disso, E hoje já fez um candle bastante negativo, perdeu mais de 3%, fechando esse gap de corte aqui, ou seja, tirando toda a força do movimento de alta, e voltando ela para aquela região de indefinição chata, onde ela pode cair até os 19,70 no primeiro momento e depois até os 19,21. Lembra que também tem o canal Donkion aqui dentro, cuja interpretação da linha média aqui que eu criei dentro do estudo original, prevê que um fechamento abaixo da linha média dá uma venda na abertura da barra seguinte, uma venda curta, como a gente pode ver aqui, são sempre vendas de poucos centavos, tá? Onde a gente vê ela
indo aí de 1%, 1,5%, 2% de ganho, mas de qualquer forma é um sinal pessimista, isso ainda não aconteceu, mas está com toda a pinta que vai acontecer em breve. E para encerrar, vamos falar aqui do Dow Jones, que vem demonstrando uma certa fraqueza, desde aquele dia que ela não conseguiu se sustentar acima da linha de tendência do Fibonacci Fan. Ela vem caindo, hoje tocou de novo na linha, né? Já tinha tocado aqui na sexta-feira na linha, na segunda-feira, que não teve pregão aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos operou normal, ela caiu bastante, né? Ela caiu aí do 180 até os 130, os 13 mil. Hoje ela caiu mais um pouco, até os 114, chegou a passar para baixo, o que está dando para a gente uma noção de que ela vai vir testar o 13.040 pontos, né? Que é essa resistência forte aqui, esse suporte forte aqui embaixo, tá? Se isso acontecer, ela vai segurar o gráfico do Ibov aqui por alguns dias também, embora a gente esteja vendo o Ibov com uma certa força, por causa de alguns papéis aí, que estão bastante otimistas, o Dow Jones está segurando e mais uma queda aqui, inclusive se perder essa linha do Fibonacci Fan, a gente vai ver segurar aqui o Ibov também. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.